e Corby juntos. Já temos Muito bastante gente bom, chegando. muito bom. Bastante gente entrando aí. Ó, doutora E aí, André, eu não tenho como agradecer por você estar aqui com a gente hoje, passar um pouco da sua experiência. Os meus pacientes já sabem que eu costumo chamar a doutora André de bruxo, porque ele tem umas bruxarias aí que só a osteopatia explica e ajuda muito no nosso tratamento. É uma parceria assim incrível que acrescenta demais na minha clínica diária e é assim maravilhoso. Não só na minha clínica, na minha profissão, como também na minha família, que a doutora André trata meu marido, trata minha mãe, trata a mim, é tudo assim, excelentes resultados, resultados maravilhosos. Se apresenta aí, eu doutora que, André, para quem não te conhece. eu é que agradeço o carinho, doutora. A oportunidade e honra é a minha. A gente sabe da seriedade do trabalho da nossa mestre, doutora Renata, gestora clínica da Corbe, né? Que é lá na Rio Branco, Centro Odontológico Rio Branco. E assim como ela, eu também encaminho os meus pacientes. Um desses pacientes está aí, ó. Roberta Freitas Consultoria, né? Nossa Sim, especialista em Roberta. é uma das nossas pacientes. E você falou com relação à osteopatia parecer bruxaria, né, do ponto de vista dos resultados. Hoje, todo mundo vai conseguir entender um pouco do porquê dessa bruxaria. Porque normalmente a gente não trata onde dói, onde incomoda, a gente trata a causa. E aí vai ser muito legal. Eu queria saber se tem dentistas aí presentes. Se você for dentista e estiver me escutando bem, se você puder postar aqui, eu vou ficar muito feliz, porque eu estava arrumando aqui a casa para fazer a live, junto com a doutora Renata, e eu queria que essa live ficasse não só, claro, como mostrando como a osteopatia pode ajudar a odontologia, a parceria e tratar os pacientes, mas principalmente eu queria que ficasse você, dentista, que infelizmente, por conta de tudo que está acontecendo, está atendendo basicamente só emergências. Eu queria que ficasse a minha homenagem ao trabalho de vocês e principalmente a área pautadas em anatomia, fisiologia, biomecânica, etc., só que são do corpo inteiro e que começam pela boca. E que talvez alguns de vocês não saibam algumas das coisas que eu vou dizer e vão perceber o quanto o trabalho de vocês é muito mais importante do que vocês mesmos imaginavam. Vai ser a minha honra fazer essa homenagem aí aos colegas dentistas. Fechado? Doutora Rafaela. Obrigada, André. Doutora Renata, faça as honras da casa. Vamos começar a conversar. Tem muita coisa boa para a gente falar. Vamos começar a conversar dessa interação que a gente tem da odontologia com a osteopatia. Uma das principais assim, coisas que a gente trata, uma das principais maloclusões que prejudicam muitos pacientes e que muitas das vezes eles chegam ao consultório e ainda me perguntam: doutora, isso não me incomoda, eu realmente preciso tratar? Que é a mordida cruzada posterior. Que como ela é posterior, muitas das vezes quando você sorri, não aparece que você tem essa maloclusão. Então, assim, eu queria que você pudesse comentar um pouco, porque eu falar é uma coisa, você tem uma outra visão do que a mordida cruzada, quando não tratada, pode provocar na saúde como um todo dos pacientes. Perfeito, perfeito. Infelizmente a gente trata só o que está explodindo, né? Só o incêndio. Só que às vezes a gente tem pequenos focos de fogo e que a gente não sabe que é por conta desse curto-circuito escondido. Eu queria, se você me permitir, voltar um pouquinho da importância da boca. E aí eu acho que talvez vai ficar claro da importância de tratar qualquer coisa que apareça na sua boca. A boca é importante para a gente já antes mesmo da gente nascer. Dentro da barriga da mamãe, o bebê, se você faz um exame de ultra e tal, e que tenha movimento, você vê que o bebê ele está sugando, né, o líquido amniótico, o tempo inteiro ele está entrando e esse bebê ele está em movimento, certo? Além disso, depois que ele nasce, a primeira coisa que ele faz, junto com respirar, é chorar. Então ele abre o bocão e berra com toda a força dos pulmões dele, né? Logo depois, o que ele faz? Ele mama. Então é novamente a boca. Logo depois que ele faz, ele começa a falar, a chorar.
e depois vem a questão da troca da alimentação, depois vem o primeiro beijo, depois vem... Então, assim, a boca ela tem um papel fundamental no desenvolvimento neuropsicocognitivo. O desenvolvimento de você como ser humano, do seu cérebro, do seu sistema nervoso, ele passa muito pela boca. Então, qualquer coisa, mesmo com você adulto, idoso, seja o que for, mesmo lá para frente, qualquer coisa na sua boca vai mexer muito com o seu sistema nervoso. Eu estudando, eu cheguei a uma conclusão muito interessante, doutora, de um dos motivos do porquê que alguns pacientes têm um medo tão enraizado de dentista. A boca, como eu estava dizendo, ela tem uma importância muito grande do ponto de vista neurológico, do ponto de vista também emocional, do ponto de vista das nossas emoções mais primitivas e instintos mais primitivos. Então, quando você mexe na boca, muitas pessoas têm o seu sistema nervoso mexido. E nem sempre esse sistema nervoso está completamente equilibrado, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui. Então, por exemplo, vou começar a mostrar para vocês a importância da boca já por aqui. Ó. Eu separei algumas imagens legais. Ó. Então, aqui é um crânio, tá, pessoal? Então, esse aqui são alguns dos ramos de nervos que ficam no seu rosto. E olha a quantidade de nervo que tem perto da sua boca, né? Em especial de um nervo muito importante chamado nervo trigêmeo, né? O nervo trigêmeo ele tem 3 grandes ramos, né? O ramo oftálmico, que é aqui em cima, o maxilar, o mandibular. Mas eu queria que... E ele nasce lá das cavernas de Meckel, não é isso? Lá perto do tronco encefálico, se a doutora Renata não me corrigir. Mas, além de anatomia, eu queria mostrar para vocês, assim, só para vocês olharem a quantidade de nervo que tem próximo da sua boca. Então, qualquer alteração dessas que eu e a doutora Renata vamos falar, ela vai repercutir nesses nervos que estão ligados diretamente ao seu cérebro e que estão ligados muito ao seu sistema nervoso como um todo. E o sistema nervoso, pessoal, ele é uma coisa só, tá? Ele é indivisível. Então, qualquer coisa que você sinta num nervo pode acometer o seu corpo todo. Aqui eu trouxe uma imagem da parte de trás da sua cabeça. Então, olha a quantidade de nervos que tem. Aqui onde está o meu dedo, ó, e aqui são os encaixes de onde você abre e fecha a boca, por exemplo. Olha a quantidade de nervos que tem nessa região. E aí já fica, obviamente, a dica, né, para quem sente dores na base do crânio, né, dores de cabeça na nuca e tudo, que podem ter grande correlação. Seguindo com isso, eu queria que vocês fizessem um teste para a gente ficar, para a gente entender como é que funciona exatamente isso que a doutora Renata falou, de se faz diferença ou se não faz diferença você ter uma maloclusão, tá? Então vamos fazer todo mundo assim. Ó, você vai abrir e fechar a boca com a sua cabeça como está agora, certo? Bota o celular bem na frente dos olhos, bem alto, e aí você vai abrir e fechar a sua boca. Eu quero que você faça isso de olho fechado, percebendo bem o encaixe dos dentes, tá? Então, ó, fecha o olho. Vamos lá. Abre bem e encaixa, ok? E agora você vai fazer a mesma coisa, olhando o máximo que você puder para a sua direita, e abre e fecha a boca, ó. Vê se ficou mais difícil, vê se o encaixe ficou menos perfeito. Vai agora para a sua esquerda e faz a mesma coisa de olho fechado, ó. Vê se é mais difícil ou mais fácil abrir a boca e vê se o encaixe ficou exatamente perfeito como estava. Vamos continuar? Agora, ó, olha lá para cima, o máximo que você puder. Abre e fecha a boca. Agora, para terminar, encosta o seu queixo aqui no peito, como você fica no celular o tempo inteiro assim, ó, que você não percebe, olhando para baixo. Pois é. E depois você vem aqui para eu fazer consulta e botar no lugar. É o seguinte, abre e fecha a sua boca agora olhando para baixo, ó. É mais difícil ou não é? Dói em algum lugar ou não dói? Pois é. Então, assim, imagina, por exemplo, que você trabalha olhando para a direita o tempo inteiro. Ou que você mexe no seu celular olhando para baixo o tempo inteiro. Né? Isso faz com que a sua mandíbula, como você mesmo acabou de perceber aí, ela se movimente para acompanhar. Certo? Então, é tanto uma causa quanto uma consequência. O doutor Pedro, doutora Renata, ele começou a fazer as placas dele de bruxismo com os pacientes em pé. Porque eu mostrei para ele que quando o dentista faz, muitas vezes,
E pode acontecer de, dependendo do posicionamento da cabeça do paciente na maca, a mandíbula ela vai para trás ou vai para frente. Entende? Depois, então, você já comentou isso comigo também. Depois que você comentou isso comigo, eu comecei a fazer ajuste oclusal de restauração dos pacientes em pé também. Além de fazer no paciente na cadeira, eu faço em pé também. Você já comentou isso comigo também. Você não é minha dentista de referência à toa, né, doutor Pedro? Então, só seguindo aqui. Agora, interessante. Então, a gente acabou de perceber, ó, a Cris Delícias, um abraço, Cris. Ela botou aqui, ó, dói tudo, né? Inclusive na articulação. Tá vendo? Caramba, chocada. Pois é. Então, vamos seguir aqui nessa parte do nervo. Doutora Renata, qualquer coisa você me interrompe, tá? Então, ó, só para vocês verem aqui, ó, tá vendo? Então, não sei se está dando para ver, mas aqui, ó, olha como é que tá a mordida do paciente, tá vendo? Nessa imagem aqui, tá tortinha. E aí, ó, mudam os eixos e aí vai começando a entortar tudo. Porque imagina o seguinte, se eu tenho um lado, tanto do ponto de vista, deixa eu trocar aqui, tanto do ponto de vista da parte neural, ou seja, dos nervos, quanto do ponto de vista mecânico, ou seja, das vértebras e da mandíbula. Quando você está com alguma coisa rodada, uma mordida cruzada, por exemplo, como a gente vai ver, o corpo tem que se adaptar. Porque ele não pode ficar para um lado só, que você não vai andar torto na rua, né? Aí você começa a rodar para o outro lado para compensar. E aí o dia, por exemplo, que você vai para uma academia, um colega educador físico, um abraço de educadores, ele vai dizer assim, ó, e você tem esse ombro aqui mais alto, ou esse ombro mais para frente, ou essa perna mais para frente. Mas o porquê que tem um ombro mais para frente? A maioria dessas alterações, ela vem ou bem de cima, dos olhos e da boca, ou então ela vem lá dos pés, de como você pisa e se tem uma perna maior que a outra. Fechado? Então, já começa a brincadeira. Eu estou dizendo para você que você pode pisar torto porque a sua boca está torta. E aí, atenção aos nossos atletas amadores, corredores, etc., que aí você faz aquele exame, né, da plantinografia. E olha lá, doutor Fábio Damião. Tô falando aqui. Fábio Damião, que honra! Errado, puxa minha orelha, hein? Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu estou dizendo que você pode pisar torto porque a sua boca está torta. Aí você gasta R$1.000 num tênis para corrigir a sua pisada. Vocês entendem? Então vamos seguir aqui. Vamos seguir. Qualquer coisa vocês podem perguntar, então a doutora vai me interrompendo. Então, já deu para contextualizar o porquê que vale a pena você corrigir qualquer tipo de mordida cruzada, mesmo que não apareça na hora da foto para o Instagram. Beleza? Sim. Então vamos seguir. Aquilo que eu estava mostrando aqui, ó. Então essa aqui é a cabeça, pessoal. Aqui em cima, ó, você tem uma cabeça que está retinha e aqui você tem uma cabeça que está tortinha para o lado de lá, tá vendo? Então, o que pode acontecer? Essa cabeça ela pode estar tortinha para o lado de lá por diversas causas. Mas vamos imaginar que é porque a pessoa tem uma má oclusão, ou seja, ela não fecha legal a boca, e aí ela aperta mais os dentes do lado direito do que do lado esquerdo. Vamos fazer um teste todo mundo agora? Olha só. Você vai pegar seus dois dedinhos assim, eu espero que estejam limpinhos, e aí você pode botar eles assim, ó, na boca, e vai morder. Tenta sentir se você morde igual dos dois lados, ó. Abre e fecha a boca. Vê se tem um lado que você aperta mais e outro que você aperta menos. Olha só que coisa interessante. Se você aperta mais um dos lados, o seu sistema nervoso sente que aquele lado ali está apertando e sente que o outro não está fazendo nada, está preguiçoso. E o que é que a gente faz com pessoas preguiçosas? A gente coloca elas para trabalhar, não é isso? Então o seu sistema nervoso ele vai aumentar a corrente elétrica para todos os músculos, todos os tônus, de todos os músculos do lado que não aperta. E aí, isso é muito comum de você ver pessoas que falam assim, entram aqui e falam assim, ah, doutor, todas as minhas dores são do mesmo lado. Eu tenho dor no ombro direito, tenho dor no quadril direito, no meu joelho direito, no meu ovário direito, eu tenho ponta direita, eu tenho encravada direita, todos os meus problemas são à direita. É um clássico, é o seu sistema nervoso que está hiperestimulando um lado. Doutora Renata, você tem trocado, você como dentista de altíssimo padrão,
eu sei que você sugere os seus pacientes de tirarem o amálgama da boca, não é isso? Sim, era uma pergunta que eu ia te fazer também. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Ia te provocar nisso também. Diga-me lá. Se, além dos amálgamas, as restaurações assim, metálicas, de uma forma geral, se podem influenciar na musculatura da cervical? Muito. E você pode fazer esse teste na sua clínica. Quem é dentista pode fazer. Peguem um voltímetro, sabe o que é um voltímetro? É um aparelho que vê o 110 ou 220. E coloquem um voltímetro passando por essas restaurações metálicas. Passa corrente elétrica nessas restaurações. Ninguém me contou, não. Eu fiz, tá? Fiz lá na formação da osteopatia com o doutor Fábio Damião, ok? Isso chama-se eletrogalvanismo, certo? Pô, mas que importância que isso tem para o meu dia a dia? Tirar os amálgamas tem uma importância muito grande, porque se passa corrente elétrica na sua boca, essa corrente elétrica se espalha pelos músculos do seu pescoço e deixa eles mais duros. E depois você não sabe por que você tem dor de cabeça, por que seu pescoço está duro para rodar para um lado, para rodar para o outro, e por aí vai. Entende? Então, já fica aí a segunda dica. Se você tem restaurações metálicas, amálgama, etc., e sente dores, em especial dor de cabeça, dor no pescoço, etc., experimente tirar esse amálgama, é muito mais rápido, mais barato, mais tudo, né, para corrigir essa cervical. Já fica aí a dica. Além de ter 50% de mercúrio, né, e ser tóxico. Obviamente a gente está falando de a longuíssimo prazo e tal, mas ninguém quer nada tóxico dentro do seu corpo, né? E aí, doutora, a gente entra no bruxismo. Aí a gente entra no bruxismo. Pois é. Então, assim... Bruxismo é muito legal. O paciente chega lá com o dente todo desgastado. Você range os dentes? Não. Não range os dentes. Mas você range dormindo? Não, doutor, eu não ranjo os dentes. Tá maravilhoso. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, existe o bruxismo e existe o brequismo, né? Então, você pode ranger ou você pode apertar. O amálgama, ele favorece muito isso. Se ele aumenta o tônus da cervical, ele aumenta também o tônus de todos os músculos da boca, né? E aí você vai apertar mais. Em especial do masseter, temporal, enfim, por aí vai. Ok? Então, já fica aí a segunda dica para quem tem o bruxismo. Perfeito? Outras coisas que são legais. Deixa eu passar aqui, ó. Vamos fazer outro teste legal? Olha só. Dá uma olhada aí, ó. Vê se você tem algum espelho, vê se você pode se olhar em alguma telinha. E vê se você é assim, ó. Vê se a pontinha do seu lábio, ela bate com o meio do seu olho dos dois lados. Certo? Caso isso não aconteça, é possível que você tenha um desses formatos de rosto aqui, ó. Esse que a gente chama de rosto em banana, por exemplo. Ó, esse outro aqui, que é um clássico também, cadê? Ó, tá vendo? Então esse aqui com overjet, com os dentes para frente, esse aqui, né, os dentes assim de baixo, de maneira que vocês entendam, os dentes de baixo para frente, é um classe 3, né? Que é o que a doutora está fazendo ali. Fechado? Ó, vamos fazer um outro teste legal agora? Faz uma coisa, ó. Fica aí, olha para a tela do seu celular, ou fica no espelho, enfim. Ou então testa depois. Puxa assim, ó. Um lábio para cima e outro lábio para baixo ao mesmo tempo. E vê se essa linhazinha que eu marquei de verde aqui, entre um dente e outro, se ela combina com o dente de baixo. E vê também se isso aqui que a gente chama, ó, de freno labial, se ele bate o lado de cima com o lado de baixo. Tem que estar certinho, tá, pessoal? Se não tiver certinho, parabéns, a sua boca é torta. Ok? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Olha só. A gente parece até que esse aqui é que era para estar para cá, né? Mas não, tá tão torto para o lado esquerdo que olha onde foi parar. E aí olha o que está acontecendo. Ela vai morder torto, vai estimular os nervos, em especial do lado esquerdo, a cervical vai rodar para se adaptar, vai rodar a dorsal, vai rodar a lombar,
enfim, é uma bagunça, tanto do ponto de vista neurológico, dos nervos, quanto do ponto de vista estrutural, dos ossos e músculos. Aqui a famosa mordida aberta. Aberta, que eu ia falar também. O que pode causar? Eu sei o que pode causar, mas... Vamos lá, diga para nós. Não, quero você. Fale para nós. O que essa mordida aberta pode provocar no resto do corpo? Há uma fono aí, André. Vamos lá. Então, as mordidas abertas, elas mexem muito com o posicionamento da língua. Tem uma outra coisa legal que vale a pena comentar, que os nossos dentes, eles têm uma parte sensitiva muito grande, né? Eles juntos com os olhos e junto com o ouvido interno e os pés, são o que a gente chama de captores. Os dentes, na verdade, eles não são exatamente captores, mas eles podem desestabilizar o que a gente chama de sistema tônico-postural, que é como se fosse o seu sistema de computador que mantém a sua postura, os seus músculos, os seus órgãos, todos eles funcionando sem dor. Fechado? Sem sobrecarga em lugar nenhum. Então, se a sua boca está torta, é como se, imagina o seguinte, é como se fosse uma via que vem do cérebro, aí pega a medula, depois pega os nervos, é como se fosse uma estrada que o impulso elétrico vai percorrer. Imagina que essa estrada, ela está torta, ela está bloqueada. Infelizmente, você vai ter que pegar um outro caminho, é o que o corpo faz, ele se adapta. Aí você começa a ter um monte de rotações e problemas. Então, com relação à mordida aberta, por exemplo, ela disposiciona a língua, e a sua língua ela se prende na sua primeira vértebra. Vai indo aí os problemas. Além disso, a tendência é que esse paciente também seja um respirador bucal, que aí afeta a respiração dele, ele começa a respirar aqui em cima, e aí ele usa musculaturas que não era para usar, e isso aqui fica tudo duro. Aqui, ó, o famoso classe 3, né? A mordida assim, ó, para frente, a parte de baixo é mais para frente do que a de cima, né? E isso faz com que os côndilos aqui, ó, abre e fecha a sua boca e vê se estala. Se estalar não é um bom sinal, ok? Ó, como eu falei, a mandíbula vai vir aqui para frente, tá vendo? Ó, ela vem para frente e vai puxar a mandíbula toda. Então, a sua articulação vai estar muito prejudicada. Além disso, vai disposicionar aqui, ó, os nossos pré-molares. E os pré-molares eles têm uma função muito importante na hora da rotação da cabeça. São os pré-molares que indicam o posicionamento da língua e, além disso, eles indicam a pressão com que você está rodando o pescoço. Então, eu queria agradecer oficialmente aqui a doutora Renata, porque a minha irmã, ela, que eu encaminhei para fazer tratamento, ela numa outra colega, a colega disse que precisaria arrancar os pré-molares para poder fazer a parte de ortodontia, botar aparelho, etc. E assim, vou falar sobre as repercussões, né? O seu sistema tônico-postural fica muito alterado quando pega o pré-molar. O dente ele é muito importante, pessoal. Muito importante. Então, a doutora Rafaela perguntou aqui, ó, qual protocolo vocês têm adotado no tratamento do bruxismo? E DTM, né? Obrigado, doutora Rafaela. Obrigada. Ótima pergunta. Então, tanto eu encaminho os pacientes... Tratamento multidisciplinar. Pois é. É interdisciplinar porque a gente não só encaminha os pacientes, como a gente se fala o tempo inteiro. Então, em geral, eu identifico, na minha parte eu trato os nervos, eu solto as musculaturas, solto as fáscias, melhoro a mobilidade da articulação e o que for estrutural, ou seja, posicionamento de dente, de arcada, etc., eu mando para a doutora Renata. E com ela a mesma coisa. Normalmente, com uma consulta, eu consigo soltar isso tudo, e aí eu mando para ela, e ela já consegue até trabalhar mais fácil, né? Porque um paciente que tem uma disfunção de abrir e fechar a boca, né, que é a DTM, ele não gosta muito de ficar de boca aberta na sua clínica, né, doutora? Com certeza. Assim, mudou a minha vida. Depois que eu conheci o André, mudou minha vida profissional. Porque o paciente chega com DTM, eu nem manipulo. Eu, assim, às vezes chega em crise, eu já primeiro você tem que sair da crise para voltar para mim, para eu começar a trabalhar. A gente até passa exercício de relaxamento, autoobservação, para ver se não está encostando os dentes o tempo inteiro. A gente, às vezes, passa medicamentos, se o paciente diz que não vai logo em seguida, a gente passa um relaxante muscular. Mas, assim...
a gente volta a atender depois dessa primeira consulta com o Dr. André, que aí é muito mais fácil a gente fazer os procedimentos, até o diagnóstico. É bem mais fácil da gente ter certeza do que vai ter que ser feito com aquele paciente. Normalmente placa, quando tem algum problema oclusal, a gente entra com ortodontia, e quando não tem, quando a mordida está toda certinha, que às vezes acontece também, a pessoa pode estar com tudo certo e ter o problema, né, do bruxismo. E aí a gente entra com a placa para o relaxamento. É verdade. Até porque, como a gente comentou, né, pode ser uma causa mecânica, incidindo sobre a parte neural, ou seja, dos nervos, ou pode ser simplesmente uma causa neural, uma causa dos nervos. Então, assim... E uma causa da ansiedade psicossomática. É isso que eu ia falar. Mas por que tem essa causa psicossomática? Porque o nervo trigêmeo, ele ascende de dentro do cérebro. Como eu disse, lá da caverna de Merkel, lá no tronco, perto do bulbo e do mesencéfalo. Então, assim, qualquer coisa que venha do ponto de vista emocional também pode repercutir para a sua boca. E aí, se repercute para a boca, pessoal, repercute para o corpo todo, que é o tema da nossa live. Vamos, então, falar, por exemplo, de dores no ombro. Perfeito? Eu encaminho constantemente, mas uma das pacientes que me recordo agora, ela tinha 30 e pouquinhos anos, nunca tinha tido problema nenhum de ombro, e do nada ela começou a sentir uma dor no ombro absurda. Ficou 2 meses sem poder trabalhar, aí voltava, tomou remédio, fez infiltração, acupuntura, fisioterapia, etc. Melhorava, piorava. E aí, quando eu fiquei sabendo, foi a minha irmã que encaminhou essa paciente, eu falei, fica tranquilo que ela vai ficar boa. Tenho certeza, nem vi a paciente, mas isso aí é cervical. O que causou isso na cervical dela, eu não sei ainda porque eu não examinei, mas que é cervical, é certeza. E aí ela veio, na primeira consulta ela já melhorou pra caramba, só que qual é a grande questão? Não adianta só eu consertar e aliviar os sintomas, né? Muitas vezes eu tenho que mandar para a doutora Renata porque a causa está na boca. E por mais que eu solte tudo, se for estrutural, se for uma mordida cruzada como eu mandei, é dentista. Não tenho pretensão de ser um aparelho automático, não tenho esses poderes. Melhora, mas não é comigo. Então, olha que interessante, pessoal. Eu tirei uma foto aqui. Vocês sabem o que é um disjuntor, não sabem? Disjuntor é aquele aparelho, aquela caixinha elétrica que fica lá na sua casa, que, por exemplo, você vai trocar a lâmpada da cozinha. Você não vai trocar a lâmpada com a lâmpada acesa, né? Então você desliga o disjuntor e troca só da cozinha, ou então só da sala, ou só do banheiro. A sua coluna, pessoal, ela é exatamente assim. Então esses C3, C4, C5, tal, C é o número da vértebra da sua cervical, do seu pescoço. T é a sua primeira, T1 é a primeira torácica, por exemplo, certo? Então isso eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a sensibilidade dessa parte aqui, ó, do seu corpo, vem da 5ª vértebra cervical. A sensibilidade daqui, ó, vem da 3ª. E aqui, por exemplo, vem da 7ª e por aí vai. Isso quer dizer, pessoal, que você pode ter uma dormência na mão por causa da sua boca. Ah, mas eu acordo com a minha mão dormente. Pois é, isso provavelmente é cervical e provavelmente, ou possivelmente, seu problema está na boca. Não adianta só eu botar a cervical no lugar, se for um problema da sua boca, eu tenho que botar no lugar e mandar para a doutora Renata. Entende? Por que isso? Por causa disso que eu estou mostrando aqui. Ó. Olha a quantidade de nervo que passa nesse lugar e que vem justamente do seu pescoço. Se o seu pescoço está modificado o posicionamento por causa da sua mordida, você vai sentir dor. E aí, meu amigo, nem sempre você pode ter até o sorriso bonito no Instagram, mas se está errada a parte do nervo, vai doer em qualquer lugar. Eu quero que vocês me perdoem pelo desenho que eu fiz aqui, porque, modéstia à parte, eu sou razoavelmente bom no que eu faço, dentro da osteopatia. Mas na parte do desenho, não é muito a minha área. Mas vamos lá, só para vocês entenderem. Então, ó, aqui, ó. Então, é um paciente em posição que a gente chama de ortostático, ou seja, ele está retinho, tá? Só que eu sou tão ruim de desenho que nem reto ele tá. Mas imagine que ele está reto. Então, vamos lá. E aí, imagina o seguinte, imagina que esse paciente, ele tem uma mordida que puxa mais para o lado direito. No caso, o lado esquerdo, né? Desculpa. Ele está olhando para a gente, então é o lado esquerdo. Lembra aquilo que eu falei da estimulação de todos os músculos? Que um lado vai ser hiperestimulado quando você não tem uma mordida igual dos dois lados?
Lembra disso? Então, quando eu falei todos os músculos, pessoal, é todos os músculos mesmo. Então, você vai estimular os músculos do tronco, você vai estimular os músculos da sua coxa e por aí vai. E aí você vai ficar tortinho desse lado. Então, alguns dos sinais e sintomas disso por exemplo, você faz uma consultoria de moda com a Roberta Freitas, aí ela indica para você, e você chega num acordo de botar uma blusa linda, maravilhosa, e simplesmente a blusa fica sempre torta, caindo para um lado. Já aconteceu com alguma de vocês, mulheres? Você fala, cara, essa blusa não para no meio, bota no meio, daqui a 5 minutos ela tá torta para um lado. Ou então o cós da calça, né? Você bota uma calça, um short, etc., ele tá sempre rodando. Você fala, caramba, não é possível. E a culpa não é, infelizmente, da roupa, tá? A culpa é sua. É do modelo. Para não ser tão ruim, a culpa é do modelo. Da modelo. Falar em modelo, olha só, isso pode ser tanto de cima, como aí vem o contrário. Você pode ficar torto porque a sua boca é torta, ou então porque o seu olho é torto também, ó, e a sua boca torta deixa o seu olho torto. Olha que interessante. Se você tá com a boca torta, você vai rodar a cabeça, você vai inclinar ela pro ladinho como tá a foto, tá vendo? E como é que fica o seu olho? Tá vendo que ele tá bem tortinho? Então, com o tempo, a tendência é que você altere a movimentação dos seus olhos, podendo fazer o que a gente chama de hipoconvergência ocular, que é uma falha na movimentação dos olhos, que normalmente dá até dor de cabeça no final do dia e por aí vai. Fechado? Ó, a bolsa não para em um ombro, fica caindo. Pois é, there is I'm talking about. Seguindo aqui, a Mariana, excepcional fonoaudióloga. Seguindo aqui. Excelente parceira. Parceira, vamos seguir, ó. Aí vamos imaginar agora o contrário. Imagina, tá vendo que eu fiz uma perna aqui, ó, nesse desenho sensacional, maior do que a outra? Essa perna direita aqui, ela tá maior que a perna esquerda? Se eu tenho uma perna maior do que a outra, também vai alterar os eixos. E aí o meu corpo vai tentar compensar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar jogar a cabeça para o outro lado e vai mudar a mordida. E aí muitas vezes, infelizmente, a doutora Renata tá lá com a mordida, dentoclusão, né, papá, e aí o problema não é uma perna do que a outra. Entende? Então, às vezes a gente odontologia, pega um paciente... Primos, o quê? A gente pega o paciente que não tem por que estar com aquilo tudo torto. Não vê explicação de como conseguiu estar tão torto, se não tem explicação. Se fosse um pouquinho mais certo, já encaixa a oclusão. E às vezes o paciente vai para a cirurgia. Nossa né? Senhora. E o problema não está na cirurgia, o problema está na perna. Ou no pé, ou nos nervos, nos baroceptores, que são os captores da sensibilidade dos pés, né? E aí, se você roda a cervical, lembra aqui, ó? Se você roda a cervical, você roda meio das costas, roda a sua bacia. Tem algumas meninas, doutora, que chegam aqui na clínica e dizem assim, doutor, não é porque você colocou o bumbum da minha amiga no lugar e eu queria que botasse o meu também. É verdade. Porque as meninas têm muita mania de tirar assim, ó, de cima, na academia. E elas percebem que um bumbum parece maior do que o outro. Aí elas malham só uma perna, mas não adianta, porque na verdade o problema não é o bumbum. O problema é o que está mostrando aqui. Está rodado a bacia. Entende? E aí quando elas... Não é o seu bumbum, fique tranquila. É só desrodar aqui que vai melhorar. E muitas vezes E aí olha por que você pode sentir dor na lombar. Olha a quantidade de nervos que tem na sua lombar. E que se ela rodou por causa da sua boca, sua lombar vai doer. Olha a quantidade de nervos que tem na sua perna e que vem exatamente de onde eu falei, lembra? Ó? Olha só essa foto aqui, ó. Esse aqui é o teste. Ó. Mesma coisa, lembra do disjuntor? Que cada parte do seu corpo corresponde a uma saída dos nervos? Então é isso, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Então isso aqui é uma coluna. Ó. A parte amarelinha são os nervos que saem da medula. Cada um desses nervinhos vai para um lugar específico. Ok? Então, por exemplo, você pode sentir uma dor no seu pé por causa da sua coluna. E aí você faz radiografia do pé e não acha nada. Ou pior, acha alguma coisa e aí fica achando que a culpa é do pé, mas não melhora nunca. Muito comum. Muito comum, muito. Depois que eu conheci o doutor André, sempre que eu encontro algum conhecido que me fala, vou ter que operar o joelho, vou ter que operar qualquer coisa, eu falo, antes de ir para a mesa de cirurgia,
faz uma consulta com o osteopata, vai no doutor André para ver se realmente é caso de cirurgia, porque muitas das vezes não é. O doutor André me contou um caso que me marcou muito. Nosso índice de prevenir cirurgia é de 87%. Pacientes que chegam para fazer cirurgia, de 10 que chegam, quase 9 não fazem a cirurgia, porque muitas vezes o problema é da sensibilidade. É uma alteração do nervo. O nervo está mais sensível e aí está doendo. E aí, quando você faz um exame de imagem, você mostra alguma coisa lá dentro. E aí... Sim. Pois é. E assim, teve alguns pacientes, um paciente que o doutor André me contou a história que me marcou muito, que foi uma paciente que fez um implante, não foi comigo, e aí, não sei por que cargas d'água, foi cair na mão do doutor André. Depois dessa... Conta você o caso dessa, da miopia. Uma empresária de altíssimo garbo, ela colocou um implante e durante o procedimento ela acabou ficando muito tempo com a cabeça assim, ó. Lembra quantos nervos eu mostrei para vocês que tem aqui na base do crânio, ó? Lembra? Olha só a quantidade de nervos que tem aqui na base do crânio. Então, fica aí a lembrança aí aos colegas dentistas que o paciente, às vezes, ele não sabe disso. E aí ele fica com a cabeça torta. E às vezes durante 1 hora, 2 horas e por aí vai. E aí o que aconteceu com ela foi que ela começou a perder a visão. Ela saiu, depois de 2 dias a visão dela foi diminuindo, ela ligou para o oftalmo falou para ela, disse que não tinha foco infeccioso e que ela estava descobrindo que era míope, que ela tinha que usar óculos. Ela falou, não, peraí, você está entendendo, há 2 dias eu passei no exame do Detran, não tinha nada. Aí falou, olha, você deve estar enganado, isso não é possível, por aí vai. E aí, ela me ligou, ela mandou um WhatsApp, falou assim, doutor André, você sempre diz que o corpo é uma coisa o tempo inteiro, dependendo da outra. O dente e o olho tem alguma coisa a ver? Eu falei, olha, você está com tempo? Coisa a ver. Olha, você quer que eu te recomende um dentista? Ela, não. Tô passando aí. Eu falei, a clínica tá lotada. Ela falou, arruma espaço. Eu falei, tá bom. Ela chegou desesperada, sem enxergar direito, muito abatida emocionalmente, com isso aqui tudo inchado, papapá. E aí eu comecei a manipular os ossos do crânio dela, de sensibilizar os nervos, drenar os líquidos, etc. E aí eu juro pela felicidade da minha filhinha Eva, que aliás, deixa eu mostrar ela aqui, que linda, olha. Doutora Eva. Doutora Eva Verena Miranda Galo de Frente. Então, juro pela felicidade dela que eu manipulei os ossinhos do crânio, soltei os nervos, fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí, em 50 minutos, ela levantou, foi até o espelho, viu que estava enxergando muito melhor e respirando melhor pelo nariz, inclusive, e aí já voltou chorando. Voltou chorando e aí me encaminhou todos os pacientes possíveis. Quem me encaminha muito paciente assim também é o doutor Pedro Lima. Porque o que acontece? Paciente que tem, por exemplo, ponteira, labirintite, né, etc. Ele vai para o neuro. Aí o neuro manda para o otorrino. Aí o otorrino diz, não, isso aí é com dentista, porque é DTM. E aí quando não é a boca, aí o Pedro Lima fala assim, olha só, não faço ideia do que é, mas eu tenho certeza. Seja. Ele resolve. Toma que o filho é seu. Mas eu tenho certeza que o também vai resolver. Eu não sei o que é essa sua tonteira, eu sei que ele vai resolver. Enfim, e aí normalmente é cervical. É o que a gente chama de disfunção atanto-occipital, que é uma disfunção entre o osso aqui, ó, esse osso aqui da sua nuca e a primeira vértebra. E aí comprime esses nervos todos e aí a sua parte sensitiva dá uma tonteira desgraçada. E vice-versa. Semana passada, por exemplo, eu atendi um paciente, ele estava 3 meses com tonteira. E aí eu fiquei em cima do porquê dessa tonteira, já que ele já tinha feito eletroencefalograma, não sei o que, tal. E eu perguntei para ele, teve algum dia que você dormiu no sofá? Aí ele falou, foi. E aí logo depois desse dia, mas nunca tinha correlacionado a isso. Eu falei, pronto, fica tranquilo, isso vai ficar bom. Só que ele tinha bruxismo. Então eu soltei tudo aqui, melhorou pra caramba, mas não melhorou como eu gostaria, por quê? Porque tá tudo assim, ó. Trava. E aí as nossas plaquinhas ajudam maravilhosamente bem. Aliás, fica outra pergunta aí pra você. Você que tá assistindo a gente. Deixa eu só fazer uma pergunta de uma pessoa aqui. Juliana, foi Juliana que fez. Cirurgia de desvio de septo, alguma coisa ligada na visão?
Vamos lá. Pode ter alguma relação? Aqui, ó. Na verdade, pessoal, o crânio, eles são vários ossos, e que, pasmem vocês, eles se movimentam entre eles. Tá? O crânio que talvez você já tenha tido acesso, né, que é aquele crânio duro, feito de cerâmica, não sei o que, aquilo não tem a ver com o seu crânio enquanto você está vivo. Tá? O crânio que a gente pega lá, que a gente estuda, doutora, lá no anatômico, que já é de uma pessoa que doou há 10 anos, 15 anos atrás, que ele está Deixa eu te interromper só um minutinho. Tem uma pessoa da Suíça assistindo a gente aqui. Marisa, muito obrigada, Marisa. Muito obrigado mesmo. Tá falando frio que aí? Quer marcar uma consulta com você. Quer marcar uma consulta com você. Estamos fazendo teleatendimento também. Não, vamos começar o teleatendimento. Vamos seguir aqui. Então, pessoal, esse osso que a gente estuda na faculdade, doutora, lembra que ele está duro porque ele ressecou com o tempo. Os nossos ossos do crânio, eles não são daquele jeito. Eles são bem maleáveis. Porque senão eles quebravam com capacidade muito maior. Tá? E eles se movimentam. Existe um líquido chamado líquido encefalorraquidiano, também conhecido como líquor, também conhecido como líquidozinho que a gente tira para fazer teste de meningite. Meningite. Tá? Pois é. Esse líquido ele tem uma função muito importante de hidratar, nutrir, conduzir o impulso elétrico, blá, 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 blá. Mas olha que interessante, ele é produzido em 2 buracos que tem dentro do seu cérebro, terceiro e quarto ventrículo, e ele fica minando lá dentro, gotejando. Se não houvesse essa movimentação vai e volta de todos os ossos do crânio, a nossa pressão dentro da cabeça ia aumentar muito. Imagina se quando você fica de cabeça para baixo, ia explodir. Entende? Então existe uma movimentação milimétrica, pequena, mas constante e importante dos seus ossos indo e voltando. E agora respondendo à pergunta do desvio de septo. O desvio de septo acontece porque na formação do seu crânio, desse vai e vem dos ossos o tempo inteiro, vai e vem dos ossos, alguns ossos pararam de se movimentar. Tem 1 milhão de... Quando eu digo pararam, é que se movimentam muito menos, tá? Do que o outro lado. E aí começa a fazer esses formatos de rosto aqui que eu mostrei, ó. Cadê? Tá vendo? Muitas das causas que nossos colegas dentistas tratam, eles são por falhas nessa movimentação que eu estou comentando entre os ossos do crânio. Ok? E vocês, o tratamento ortodôntico, lida essencialmente com isso. Porque se o osso fosse duro do jeito que a gente acha que ele você podia botar o aparelho que for, sabe o que ia acontecer? Ia quebrar o osso. Ele não ia andando, ele não ia ajeitar a mordida. É óbvio que eu estou dizendo, não é? Ou será que é óbvio só para mim? Né? O osso ia ser duro, ele ia quebrar, ele não ia se ajeitando, se acomodando. Então o desvio de septo, pessoal, ele vem muito disso. Ele vem dessa formação o tempo inteiro, e aí um lado bloqueou ou diminuiu a movimentação e tal. Com relação à parte oftálmica, sim, os 4 nervos dos olhos, eles têm uma relação muito grande com essa região. Né? Então, o nervo óptico, o nervo oculomotor, troclear e o abducente, eles passam muito nessa região, e se você tem um crânio, digamos assim, torto, rodado para um lado, rodado para o outro, existem buraquinhos, que são chamados de forames, e nesses buraquinhos, se você tem a calota craniana meio tortinha, um pouquinho, milimetricamente que seja, vai apertar esse nervo e vai causar uma bagunça. Você fala assim, não é possível, um negócio tão pequenininho, de milímetros. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. A maioria dos remédios que vocês tomam, que nós tomamos, são microgramas. Sabe o que é um micrograma? É nada. É nada. É nada. Não é nada. Você imagina uma micrograma. E pode matar ou salvar uma pessoa. Entende o que eu quero dizer? Então, qualquer apertinho a mais ou apertinho a menos nos seus nervos, meu amigo, faz uma bagunça. Então, fica aí respondendo sim. Se uma pessoa fez a cirurgia de septo e está sentindo alguma alteração na visão, uma consulta com osteopata pode resolver essa alteração na visão? Bastante. Tá. Bastante. Foi o que aconteceu com a Isla Masvua, que a gente comentou, né? Foi o que aconteceu com ela. Perguntas, doutora? Mais alguma aí? Temos 14 minutos. Deixa eu ver aqui o que eu já tinha planejado.
Ó, eu lembrei de outros sintomas que as pessoas não sabem, tá? E ó, logo depois você me Sim, interrompe e faz a pergunta. Então, olha só, por tá. exemplo, alguns dos sintomas que as pessoas não sabem, além do que a gente já comentou, né? Dores nos ombros, dores no joelho, dor na coluna, pescoço, lombar, etc, etc. É, enjoo, por exemplo, enjoo. Então, além da parte, o nervo vago, que é o 10º par craniano, ele desce por um desses buraquinhos, né? Se você roda, como a gente mostrou, esses buraquinhos ficam mais apertados, podem comprimir esse nervo. Outra questão, se você roda a sua coluna toda, você roda também o local por onde esse nervo passa. Entende? Então, tonteiras e enjoos são muito comuns. Dor de cabeça a gente já falou bastante, né? As dor de cabeça as mais comuns. Teve uma pergunta aqui, qual seria o pensamento para o zumbido no ouvido? O mesmo para o bruxismo? E também a Ingrid, do Clube da Fala, perguntou se antes de fazer a cirurgia de septo, se está recomendado uma consulta com osteopata. Então, são duas perguntas. Essa aí é uma pergunta, como é que se diz? Já se autorresponde, né? Então, assim, a gente tem que lembrar, Sim. pessoal, que as cirurgias, elas têm um grau de invasão muito grande. E até porque quem já fez cirurgia de desvio de septo sabe que o pós-operatório é bacana, Mas às né? vezes é necessário. Às Sim, vezes é sim. necessário, né? É justamente porque a gente sempre tenta, mas se eu examinar e fizer, eu mando para cirurgia. Entende? Uhum. Tem Tá. alguns desvios, pessoal, que são muito grandes. A gente pega uns desvios aqui que você fala, meu Deus, como que essa pessoa respira. Entende? Respira, Entende? E aí, muitas vezes, ela acaba virando respirador bucal e aí prejudica a boca, que prejudica tudo. Então, é mais fácil, aborda logo. Algumas Sim, vezes, não. criança, né, André? A gente pode resolver na mão mesmo e sem nenhuma implicação. Entende? Uhum. Tem uma coisa exatamente melhor do que outra. O tratamento para ATM Sim, não é melhor assim ou melhor assado. É questão de examinar e ver qual é o sim, seu caso. Né? Com relação ao zumbido no ouvido, a gente tem que lembrar que tem muitos nervos que passam aqui perto do pavilhão auditivo. Né? Então, ó, aqui, ó, nervo auricular maior, a gente tem, basicamente são 4 nervos os principais que inervam essa região. E se você muda a sua configuração do posicionamento da cabeça, da compressão aqui, ó, da sua mandíbula, e fica estimulando aquela região, o nervo vai reclamar. E como que ele reclama? Muitas vezes ele reclama ou em forma de tonteira, ou em forma de dor de cabeça, ou em forma de zumbido. Isso é muito comum. Muito mais comum do que você imagina. Tão comum que os neuro e otorrinos cansam de mandar para os colegas dentistas. Cansam de sim, mandar. Né? E sim. aí, quando é o caso, eles fazem a parte deles e mandam pra gente. A labirintite é a mesma coisa. Só fica a hashtag, fica a dica, pessoal. Labirintite é quando você tem uma tonteira que roda, em geral, tá? Que roda. Se você tem uma tonteira que você fica como se fosse num barco, é mais provável que seja do seu pescoço, ou então que seja que você não se alimentou bem, pressão, etc., do que seja do ouvido interno, do vestíbulo, do labirinto. Normalmente as alterações vestibulares, normalmente, tá? Mais comum, é que elas sejam rotatórias. É como se você estivesse num gira-gira brincando com seu filho, assim, ó. Entendeu? Peraí que o Ó, Almir... o Almir tá botando aí para você contar o caso da aluna da academia que ia ser operada pela segunda vez. Grande Almir Vídeos. Famoso Almir Vídeo, vulgo meu pai. Muito obrigado. Aliás, aniversariante do outro dia aí, tô sabendo. Vamos Da lá. semana, aniversário da semana, segunda-feira. Seguindo. Então, com relação a essa paciente, foi exatamente o que eu falei. A gente tem um índice de não operação de 87%. A questão dela era, quando eu examinei, eu até vi a boca dela. Só que qual era a grande questão dela? Ela tinha uma perna menor do que a outra. Na hora que eu calcei a palmilha de teste, imediatamente a boca dela alinhou, ficou bem melhor. Bem melhor. Entende? Sim. E aí ela botou a palmilha e não precisou operar. Aliás, aí tá lá mais rua também. Ó, mais perguntas? E aí, doutora?
A compressão pode causar perda auditiva? Com certeza. Surpreende. Mas, com certeza. Com certeza. Até porque, se vocês pararem para analisar, pessoal, assim, a maioria das disfunções, doenças, etc., elas começam... É forte o que eu vou dizer, mas elas começam meio do nada. Né? Então, do nada, a pessoa começa a perder a audição, do nada ela começa a não conseguir levar o pescoço para um lado, do nada ela aparece com uma hérnia de disco. Não é do nada. Isso daí, ó, esse problema já está na boca, ó, ou está na coluna por causa da boca, ou vice-versa, há muito tempo. Há muito Só tempo. que chega uma hora que o corpo não consegue mais compensar, e aí, meu amigo, você perde a função, entendeu? Então, muitas vezes, a maioria dos problemas os problemas não estão no próprio lugar aonde a gente diagnostica. Essa é a grande verdade. A gente sente a dor, né? Aonde a gente sente a dor, normalmente a causa está em outro lugar. Isso aprendi com o doutor André também. Isso é muito comum. E é isso que atrapalha um pouco, né? Quando a gente fica baseado, a gente precisa dos exames, eles são muito importantes, eles dão informações extras para a gente. A grande questão é que a gente não pode ir só pelos exames. Porque se a gente for só pelos exames, a gente só vai olhar para um lugar. Só que a gente tem que fazer uma pergunta muito simples. Por quê? Eu tenho uma hérnia de disco. Tá, por quê? Ninguém se pergunta isso. Eu tenho uma hérnia de disco no pescoço, que dói, que isso, que... Tá, ok. Mas por quê? Aí você vai examinar, o paciente tem uma mordida cruzada, e aí ele roda a cabeça para o lado, e rec, mexe a cervical errado, e aí dilacera o anelzinho que segura o disco sai, e aí como é que é o nome disso? Hérnia de disco. Hérnia de disco. Entende? Eu tenho pacientes que chegam para mim, por exemplo, com 3 hérnias de disco cervical e 2 hérnias de disco na torácica e 3 na lombar. Pá! E aí, ó, olha isso. Quando que isso começou? Começou há 1 mês. Em 1 mês você não consegue fazer essa quantidade de hérnia, é impossível. Nem que você tente de qualquer maneira para vir fazer consulta comigo, você não vai conseguir. Ou seja, essas hérnias, pessoal, já estão lá, ó, há muito tempo. Só que o corpo estava do jeitinho brasileiro dele. Porque você não tratou a causa. E aí quando você trata... também. Oi? Fala um pouquinho também da convergência ocular. Isso aí Que é também uma coisa que é muito interessante, é sensacional. Eu também não conhecia e hoje em dia eu já falo com os pacientes. Mesmo sem examinar, eu falo. Provavelmente você tem isso. O doutor André vai te falar. Eu mandei um paciente essa semana pro doutor Pedro, que eu até contei aqui, o que estava com tonteira. Mandei pro doutor Pedro. Aí o doutor Pedro virou para mim e falou assim, porque eu acredito que ele tem uma hipoconvergência ocular. A gente tá virando monstro. Aí você tá transformando eu e o Pedro em monstros. Eu falei, isso aí é dentista, rapaz. Sensacional. Falei, pode deixar, doutor. Vou examinar, fique tranquilo. Eu examino em geral. Enfim, até esqueci de explicar do olho, né? E aí, olha, do olho. Ele pode ficar preguiçoso por causa da boca. Vamos imaginar o seguinte, você perdeu um dente. E aí você quase não mastiga daquele lado, porque você não tem dente aqui, os pré-molares, molares, sisos, sei lá, entende? E aí você vai mastigar mais do outro lado. E aí você vai mastigando aqui, ó. E aí a tendência é você, ó, puxar a sua cabeça para o lado que você usa mais. Só que, olha como é que ficou a minha cabeça. Olha o posicionamento dos meus olhos, tá vendo? E aí o meu olho vai começar a se movimentar do jeito que dá. E aí um dos meus olhos vai ficar preguiçoso. Aí vamos imaginar que o meu olho esquerdo fique preguiçoso. O que quer dizer preguiçoso, pessoal? Você pode fazer um teste e filmar, tá? Você faz assim, ó. Você tem que olhar para a pontinha do seu dedo e tem que ficar bem vesguinho. Se um dos seus olhos não seguir, ficar olhando só para frente, um olho olha para o dedo, você vai ver que o outro está olhando para o cachorro, está olhando para frente, está perdido. Esse olho, entre aspas, é preguiçoso. Mas e daí? O que isso atrapalha a minha vida? Eu tô nem aí pra isso. Atrapalha a sua vida que se seu olho esquerdo é preguiçoso e você precisa olhar para o lado direito, ele não vai querer olhar só de rabinho de olho. Assim, ó. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você rode a cabeça. Então é aquele camarada, aquele motorista,
que ao invés de dirigir só dando aquela olhadinha assim pro retrovisor, o que é que ele faz? Faz isso, ó. E aí acaba com o quê? Uber, por exemplo, alguém que dirige muito, quantas vezes ele faz isso por dia? Rec. Ah, tem uma hérnia de disco. Ah, é porque ele dirige. Não é porque ele dirige, porque muita gente dirige e não tem isso. É porque o olho dele, coitadinho, não funciona direito. Normalmente em 2 semanas a gente resolve. Estamos chegando aí ao nosso... E o final já. E a ausência também de dente para girar, né, a vértebra na cervical. Vamos finalizar com isso, que a ausência dentária também... É péssimo. Assim, a ausência do dente, além da parte do nervo, porque imagina o seguinte, você tem um monte de sensores nos nervos, que vem do ramo maxilar e do mandibular do trigêmeo. Aí simplesmente você tira um dente. Muitas vezes não, a maioria das vezes os dentistas não brincam, eles amam tanto os dentes que eles odeiam tirar. Quando eles tiram, normalmente é porque é necessário. Mas a minha função é falar da importância, né? Então, importância de vocês também escovarem os dentes direito, né, pessoal? Passar fio dental, sim. Escovas interdentais. Agora eu estou apaixonado pela escova interdental. Escova interdental. Sim. De uma dentes tem 5 lados. Ó, que tem 5 lados, escova entre os dentes. Eu estou apaixonado pela escova. Vou economizar a fortuna com vocês, dentistas, agora de não ter mais tártaro. O que a gente mais quer é paciente que vá lá só para fazer limpeza. Perfeito. É o que a gente mais quer. Amém. Que os pacientes sejam saudáveis. E aí, finalizando isso, pessoal, então quando você perde um dente, você perde um sensor também. Então o seu sistema nervoso já começa a ficar falho ali. E outra, a sua língua ela é muito curiosa. A sua língua ela fica futucando o buraco do dente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a sua língua, para o seu azar, ela se prende na sua primeira vértebra torácica e ela tem uma correlação com o seu corpo quase que até o seu estômago. Ela se prende pelas fáscias, que são tecidos que grudam você por dentro. Ok? E aí, se a sua língua está rodando muito para um lado, ou se você tem uma mordida classe 3, a sua língua está desposicionada, ou se você overjet... A gente vai ter que fazer uma outra live. Faltam 20 segundos. Vamos. A gente vai ter que marcar uma outra. E vamos marcar uma outra?